Fala minha galera, Caipora! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza? E hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 9 de setembro. Foram 50% de taxa de acertos. Infelizmente não atingimos a nossa meta, tá? Tivemos 10 palpites com 5 greens e 5 reds, beleza? Muitos poucos jogos essa semana devido à data FIFA. Então, vamos aguardar que temos bastante jogos aqui para a Copa do Brasil e também aguardem o final de semana que teremos muitos jogos nas rodadas dos nacionais. Beleza, galera? E eu trago para vocês o resultado parcial do dia 10 de setembro, tá? Tivemos 14 palpites com 10 greens até o momento e uma partida foi anulada por empate anula da Indonésia contra a Austrália, beleza? Temos 3 jogos que estão acontecendo e irão acontecer, então aguardem os resultados. Estamos muito próximos dos nossos 100% de acertos, beleza, galera? Então vamos aguardar e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever, fechou? E por falar em se inscrever, se inscreve aí no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar um comentário, fechou, galera? Então vamos para os nossos palpites do dia 11 de setembro. Infelizmente é uma data triste, tá? Mas vamos trazer os palpites para vocês, fechou? Vamos lá então? Bora pra intro! Bora, galera, aqui então com os nossos palpites para o dia 11 de setembro, tá? Eu trago para vocês o Ram City versus o South Melbourne. Trago essa partida na Copa da Austrália com o mercado de handicap de +2 para fora. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada. Temos 72% de aproveitamento para ambas as equipes nos últimos 9 jogos. No histórico são 17 vitórias do South Melbourne, 4 empates e 3 do Ram City. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Ram City vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de handicap de +2 para fora na maioria das partidas, tá? O South Melbourne ele venceu 3 e empatou 2, tá? Então bem favorável para o handicap +2 europeu, fechou? E os últimos jogos nos campeonatos, o South Melbourne ele venceu ou empatou a maioria das partidas, tá? Perdeu apenas uma, mas foi por 1 gol de diferença só, beleza? E o Ram City, ele venceu algumas partidas e temos 2 partidas que ele ultrapassou os 2 ou mais gols de diferença. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos um handicap de +2 para fora, beleza, galera? Próxima partida agora no Japão, a Copa do Imperador. Traga essa partida do Safrense Hiroshima versus o Gamba Osaka com o mercado de over 1,5 gols. Hiroshima ele tem 56% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Osaka tem 56%. No histórico, 16 vitórias do Hiroshima, 12 empates e 26 do Osaka. A média de gols é de acima de 3 gols em séries. Hiroshima vem a 10 jogos marcando gols e o Osaka vem sem derrotas a 5 jogos, porém empatou 4 deles. Últimos encontros das 2 equipes, temos over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das 2 equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, fechou? Próxima partida, Samobor versus Lokomotiva Zagreb. Traga essa partida na Copa da Croácia com o mercado de fora para marcar o primeiro gol. Lokomotiva tem 77% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Samobor tem 0% devido a não ter nenhuma partida oficial neste ano, beleza? Em séries, o Lokomotiva vem sofrendo gols há 10 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Lokomotiv ele não marcou o primeiro gol nas últimas partidas, tá? Mas devido ao Samobor ser uma equipe de divisões baixas e não ter nenhum jogo oficial, acreditamos que o Lokomotiva marcará o primeiro gol, beleza? Próxima partida, o Roa contra o Vålerenga na top série feminina da Noruega. Traga essa partida com vitória seca para fora. Vålerenga tem 73% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. Já o Roa ele tem 44%. No histórico, 3 vitórias do Vålerenga, 6 empates e 9 do Roa. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Roa vem sem empates a 5 jogos e o Vålerenga vem vencendo, como eu disse, 100% de aproveitamento. Últimos encontros das 2 equipes, temos vitória do Vålerenga em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Vålerenga venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Roa venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza?
Próxima partida eu trago o Bold Club 1908 contra o Bold Club 1893. Trago essa partida na Copa da Dinamarca com vitória no primeiro tempo para fora. O Bold Club 1893 tem 81% de probabilidade de vitória, jogando fora de casa. 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o 1908 tem 33%. No histórico são 5 vitórias para cada lado e 3 empates. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o 1908 vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória para o 1893 em 2 das últimas 6 partidas, tá? Últimos jogos nos campeonatos, o 1893 vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida em La Liga Feminina da Espanha, eu trago o Atlético de Madrid contra o Granada. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Atlético de Madrid tem 74% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Granada tem 44%. No histórico, 4 vitórias do Atlético de Madrid e uma do Granada. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Granada venceu empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros, o Atlético de Madrid venceu 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Madrid venceu 3 das últimas 6 partidas, inclusive foram em casa. Enquanto o Granada, ele venceu apenas 2 partidas e foram fora de casa. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Internacional contra o Fortaleza, em partida para o Brasileirão da Série A. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Internacional é de 44%. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fortaleza tem 78%. No histórico, 9 vitórias do Internacional, 3 empates e 5 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Internacional vem sem derrotas a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Internacional, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cerro Porteño contra o Sportivo Trinidense. Traga essa partida na primeira divisão do Paraguai, com mercado de empate anula para casa. O Cerro tem 64% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sportivo tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Cerro Porteño e um empate. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Sportivo Trinidense vence empates a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Cerro Porteño nas últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Cerro Porteño venceu 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Cerro Porteño venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Sportivo Trinidense venceu apenas uma fora de casa. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, a nossa partida em destaque, o Corinthians contra o Juventude na Copa do Brasil. Traga essa partida com o mercado de empate anula para casa. O Corinthians precisa vencer para tentar pelo menos os pênaltis para se classificar, tá? Ele tem 62% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 61%. No histórico, 5 vitórias para o Corinthians, 6 empates e 7 do Juventude. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Corinthians em casa não perde a 5 jogos, porém ele empatou os 4 deles. E o Juventude ele vem a 7 jogos marcando gols. Verificando os últimos encontros das duas equipes, o Corinthians ele venceu ou empatou 3 das últimas 6 partidas contra o Juventude. O Juventude venceu todas jogando em casa contra o Corinthians. Fora de casa, ele não vence. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians venceu 2 das últimas 6 partidas, tá? E o Juventude, ele venceu 3 das últimas 6, porém, foi uma só fora de casa. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, o CRB contra o Sport de Recife. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para ambas as equipes. O Sport tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o CRB tem 11%. No histórico são 6 vitórias do CRB, 1 empate e 5 do Sport. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o CRB venceu vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Sport venceu empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Copa do Brasil, o Atlético Paranaense contra o Vasco da Gama. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols.
O Atlético Paraná tem 56% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vasco tem 72 no histórico, 14 vitórias do Atlético, 10 empates e 3 do Vasco. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético Paraná vem perdendo a 3 partidas e o Vasco vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Liga FPD na Costa Rica. Traga essa partida do Deportivo Saprissa contra o Municipal Pérez de Leledon com mercado de vitória seca para casa. O Saprissa tem 72% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zelendon, ele tem 33% no histórico, 43 vitórias do Saprissa, 18 empates e 3 do Pérez. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Saprissa vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Deportivo Saprissa venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Saprissa venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Pérez Zeledon venceu apenas uma das últimas 6 e perdeu todas fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esquecem de clicar no botãozinho e se inscrever aí, beleza? E vamos lá para o nosso bilhete caipora! Bora, galera, com o nosso bilhete caipora e eu trago para vocês com 4 seleções, tá? É o Cerro Porteio com empate anula para cima do Esportivo Trinidense. Trago o Corinthians também com empate anula para vencer o Juventude. Se empatar, anula a aposta, beleza? E temos under 3,5 gols para o CRB contra o Sport Recife e o Deportivo Saprissa para vencer a partida contra o Municipal Pérez Zeledon, beleza? Pode total de 2,03 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!